Estamos de volta com o programa Academia, hoje acompanhando aqui o trabalho do Gabriel Lander, a separação de poderes e o processo de institucionalização das agências reguladoras de telecomunicações nos Estados Unidos e no Brasil. Gostaria de passar nesse momento a palavra ao professor Diógenes Coimbra. Professor. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite de participar do antigo Defenda Sua Tese, agora Academia. E já desejo boa sorte e vida longa ao programa, que de fato é um dos programas mais interessantes da TV Justiça, transmitido pela TV Justiça. Eu costumo acompanhar os debates que ocorrem aqui. E o debate de hoje é extremamente interessante, sobretudo pela clareza com que o Gabriel apresentou o tema. E eu vou procurar fazer algumas contribuições, na verdade, críticas nenhumas. Na verdade, eu tive a mesma sensação que o Dr. Vinícius ao ler o seu trabalho. Afinal de contas, 3/4 da sua dissertação traça aspectos históricos das agências reguladoras, fazendo a comparação entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas eu acredito que isso é uma metodologia, você pôde escolher, teve a liberdade de escolher essa metodologia, e como um trabalho de dissertação, você cumpriu exatamente os requisitos exigidos para uma dissertação de mestrado, que é tratar do assunto com a exaustão cabível para aquele caso. De fato, nós ficamos, ao ler o trabalho, querendo saber, afinal de contas, o que, enfim, a separação dos poderes teria que ver com as agências reguladoras, mas, em princípio, não veria nenhum problema nisso. O trabalho deixa bastante claro o que ocorreu nos Estados Unidos e no Brasil, e o modo como ele foi exposto, embora possa parecer, dada a tecnicidade do assunto, dada realmente haver vários elementos a serem considerados do ponto de vista histórico e jurídico, mas você está de parabéns, acho que foi muito bem exposto o tema nesses 3 capítulos. De todo modo, eu gostaria de me concentrar em outros aspectos menos técnicos, né? O nome do programa já pede um pouco isso agora, Academia, né? Vou talvez ficar um pouco mais platônico do que deveria ficar, né? Uma vez que eu sempre tenho em mente um texto escrito por Immanuel Kant. Literalmente ele diz sobre a sentença corrente: isto pode ser verdade na teoria, mas não se aplica à prática. Ele faz uma crítica a isso que normalmente se diz: muito bem, nós fazemos isso, concebemos toda essa teoria, mas e na prática como ficamos? E eu já digo isso pensando na sua citação de Alexis de Tocqueville, que eu vou me permitir citar, e vai ser o mote para eu fazer as minhas considerações. Diz a sua citação: também penso que quando a administração central pretende substituir completamente o livre concurso dos primeiros interessados, no caso os cidadãos, ela se engana ou quer nos enganar. E eu fico sempre com um pé atrás a respeito das coisas que nos vêm da administração em geral. Fico eu me perguntando qual teria sido, na teoria, e vou abandonar aqui os aspectos históricos, não vou me preocupar, embora tenha consciência de que o seu trabalho levou metodologicamente para a abordagem histórica, mas fico eu me perguntando para que agências reguladoras? Fico eu me perguntando se o Estado, baseado no princípio da separação dos poderes, já prevê que deveria haver um legislativo, um executivo e um judiciário com todas as suas competências determinadas, pelo menos em teoria, para que, além disso, uma agência reguladora. Se de fato aconteceu assim na prática, isso talvez seja um problema na prática e não da teoria. Você entende a minha preocupação? Por que deveria haver uma agência reguladora se esse espaço é, em tese pelo menos, coberto pelo Poder Legislativo? A voz do cidadão tem de ser ouvida numa agência reguladora? Então, para que raios nós temos um Poder Legislativo? Onde a voz do cidadão deveria ser ouvida e fazer-se presente é exatamente no Poder Legislativo. Se isso não ocorre, é um problema do Poder Legislativo a ser corrigido, e não com a criação de uma outra instância que às vezes fica parecendo que é um outro poder.
Então, na verdade, agora nós temos um quarto poder. Agências reguladoras em geral. Ou essas agências são uma espécie de um contrapoder, para fazer mais contrapesos e mais freios. Eu já me permito discordar, ou pelo menos matizar um pouco essa crença quase inabalável na harmonia dos poderes. Eu, sinceramente, não vejo muita harmonia e acho que não deveria haver harmonia, deveria haver uma guerra mesmo. E é o que de fato ocorre, né? Para nós, cidadãos, parece que quanto menos harmonia houver, melhor. Muitas vezes a harmonia se traduz em situações contrárias ao cidadão, muito mais difíceis de serem percebidos. Então, eu coloco essa situação teórica, muito menos do que prática, para chamar a atenção para esse problema da separação dos poderes que você acabou colocando nas agências reguladoras. E a esse respeito, fazendo uso da sua imagem da pirâmide, só ficou minha dúvida se a pirâmide está de ponta cabeça ou se ela está à base, se a base da autorregulamentação é larga ou a base da coerção é larga. Muitas vezes fica me parecendo que a base da coerção é bastante larga. Bom, não sei, são as primeiras considerações para a gente tentar entender um pouco mais qual seria a função dessas ações reguladoras segundo sua perspectiva. Gabriel. Obrigado, Diógenes. Bom, eu acho que é um ponto, foi uma das inquietudes que me levaram a escrever essa dissertação. Para que agências? Há regulação sem agências reguladoras? Você precisa de uma agência reguladora para realizar direitos? E eu entendo que a resposta da pergunta passa, sim, por uma avaliação prática, porque a construção teórica do assunto muitas vezes esbarra na impossibilidade prática de realização daquilo que se pretende como princípio, realização de direitos. Então, eu entendo que essa interação entre aquilo que é empírico e aquilo que é teórico, para a realização do direito, ela é de suma importância. O que não tira nenhum mérito do questionamento teórico, que é fundamental. E esse questionamento teórico revela uma posição que é muito comum hoje, de se entender a agência reguladora como uma ilha, como um espaço insular, não passível de intervenção. Isto é regulação, isto é assunto técnico. Por ser assunto técnico, o judiciário não tem que nada a ver comigo, o legislativo não tem que nada a ver comigo, enfim, e o cidadão menos ainda, né? E é justamente, eu acho que o ponto da dissertação ao mencionar a separação de poderes é exatamente essa falta, essa harmonia, que na verdade é uma desarmonia, é uma briga. Eu cito os federalistas na minha dissertação e, se eu não me engano, o texto específico é de Madison, quando ele fala que se fôssemos governados por anjos, não haveria necessidade de instituições. São anjos, eles são perfeitos. Se fôssemos todos anjos, não precisaríamos de governo. Então, a modelagem do governo, a separação de poderes, nessa acepção de checks and balances, especificamente freios e contrapesos, é justamente uma limitação do poder. E essa limitação do poder pressupõe competição, pressupõe um certo espaço de debate, confronto público. E é somente dentro desse espaço que se justifica uma agência reguladora. Se é uma agência reguladora para assumir uma posição de insularidade técnica, de fato estamos diante de uma posição ditatorial, que anula todos os demais poderes. Porque se um poder tem a palavra última e final, não há necessidade dos demais poderes. Ao mesmo tempo, os poderes também se anularão se todos fizerem a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, é preciso um encaixe entre essa relação dos poderes. É preciso que um seja capaz de revisar o outro sem se substituir ao outro. E é esse processo de construção institucional que eu tento relatar na dissertação, que eu acho que é onde as agências reguladoras trazem a sua
contribuição. Efetivamente não como um quarto, mas como um contrapoder. Eu gostei da expressão. A ideia vem da prática, como surgiu o modelo? Surgiu diante da ineficácia absoluta das políticas fixadas pelo Legislativo, que é um poder que demora a responder. E da ineficácia também das decisões promovidas pelo Judiciário, que depende de ser provocado e é casuístico. Mesmo nos Estados Unidos, onde as decisões são erga omnes, ele ainda assim atua casuisticamente. É necessária uma visão sistêmica. É nisso que contribui a agência reguladora. Agora, ela somente contribui se ela não for um espaço insular de decisão técnica, mas se ela for um espaço que pegue o cidadão e coloque o cidadão no espaço regulatório. Então, de fato, o modelo ainda em construção no Brasil é um modelo que precisa ser aperfeiçoado. Porque assim pouco se enxerga, assim pouco se realiza. Os espaços abertos para o cidadão são ainda pequenos e pouco relevantes na produção diuturna da regulação. Consulta pública, audiência pública, são avanços, sem dúvida, mas há poucos direitos subjetivos, há pouco espaço para o cidadão provocar a agência reguladora para se manifestar diante de uma omissão de uma política pública que é concreta e que atinge a sua realidade. E é justamente esse espaço de liberdade, para mim, que é a essência da separação de poderes. É fazer com que o cidadão ele não seja um refém do governo, mas que ele seja um espelho do governo. Que o governo busque o cidadão e que o cidadão acione e efetivamente interfira. Então, esse é um ponto importante, porque Locke, por exemplo, quando constrói a separação de poderes entre um parlamento e um executivo, o judiciário, ele reserva ao parlamento um espaço de deliberação não coercitiva. O parlamento apenas delibera, mas ele não tem mecanismos para o uso da violência. Ele diz aos demais, a outra parte estatal, como usar a violência, mas ele não usa a violência, não usa a coerção. Então, essa separação, ela garante ao cidadão um espaço de deliberação em que ele não é subjugado por essa violência, mas em que ele debate, em que ele traz as suas demandas e que, por trazer as suas demandas, ele é convencido. Esse momento de convencimento, essa busca da interação com a sociedade é que eu entendo ser o fundamental. E, de fato, eu acho que é uma experiência de evolução institucional caminhar para esse espaço fiduciário de identificação entre sociedade e política pública como um mecanismo por excelência para a realização dessas políticas regulatórias e menos para soluções coercitivas, que são menos eficazes. Existe uma tendência do regulador, do político, de fixar objetivos genéricos, por exemplo. Vamos universalizar as telecomunicações, vamos asfaltar a Amazônia, vamos... e aí você embute isso ao agente privado, você fala, agente privado, você tem que universalizar as telecomunicações sob pena de multa de 1.000 a 2 milhões de reais. E você resolve toda a questão de eficácia com essa mágica atribuição de uma sanção punitiva. Sem se preocupar na lógica da implementação disso, sem se preocupar em como verificar na situação concreta o que a situação traz de características específicas que permita que as metas de políticas públicas se realizem voluntariamente. Quando isso ocorre, a eficácia da regulação é muito maior. Normalmente, fazendo um paralelo aqui, me permitindo fugir um pouco do tema, para desespero talvez os penalistas que entendam muito mais o assunto do que eu, mas ninguém mata ninguém porque está sujeito a uma pena no Código Penal. E quero crer que a maioria das pessoas valoriza a vida, se identifica com aquele bem jurídico protegido. Por isso não matamos, porque nos identificamos. Porque entendemos que isso é um reflexo da sociedade em que vivemos e queremos viver. A punição é a exceção, é para trazer aquelas condutas desviantes para a regra. Se a gente fosse acreditar que ninguém mata ninguém só porque
está no Código Penal, efetivamente estaríamos todos mortos, principalmente no Brasil. Nós temos uma agência reguladora em que, na ponta, que é o consumidor, e aí tem uma estatística de que é um dos setores que mais recebem reclamações do PROCON. E aí há até uma certa confusão. Espera aí, o cidadão ele vai no PROCON mesmo para reclamar? Ou ele vai mesmo já na agência que regula, que tem a responsabilidade desse setor, né? Fica um choque entre essa questão teórica e essa questão prática, lá na ponta. Tem como você abordar esse aspecto? Tem sim. Eu sei que foge um pouquinho da sua... Você me permite fazer apenas uma consideração, um pouco, talvez fora do assunto, mas já uma questão filosófica. Quem disse que o cidadão realmente tem aquele direito a respeito do qual ele está reclamando? Quem disse? Porque fizeram um código do consumidor dizendo que ele tem que ser atendido em 30 segundos? E isso criou o direito dele ser atendido em 30 segundos. Do ponto de vista técnico, isso é possível. Ou nós estamos criando agora uma sociedade de pessoas com um grau de sensibilidade que não pode ser tocado agora? Muitas dessas reclamações, nós todos sabemos, nós todos passamos pela dificuldade de cancelar uma linha telefônica. É só bom lembrar que existe poder judiciário para isso também. É uma possibilidade. Alguém defenderia, falou, olha, isso se resolve, se não se resolveu em acordo entre as partes, você tem pleno acesso à via judiciária para resolver esse assunto. E, porque pessoalmente eu acho que o mercado se regula muito bem. Ele começa a se regular muito mal quando o Estado, como diz aqui o Alexis de Tocqueville, começa a querer nos enganar e querer fazer parecer que nós temos muitos direitos. Evidentemente que ele cobra o preço depois. Eu fiz aprovar o Código de Defesa do Consumidor, eu fiz aprovar os seus direitos, sem a minha intervenção você não teria todos esses direitos. Fico eu aqui me perguntando, já que a pergunta foi essa, eu não sei se a criação de agências de reguladores melhora de fato isso, ou se não seria resolvido, o mesmo problema não seria resolvido se não houvesse as agências de reguladores. Fico eu me perguntando, não estou afirmando, né? Só para jogar um pouco de lenha. Tá ótimo. No debate. Eu leio a citação do Tocqueville da seguinte forma. Não como algo que não veja no Estado, né, até pelo conjunto da obra, né, não veja no Estado algo importante, não veja nas instituições algo importante para a democracia, mas fazendo a ponderação. Essas instituições só valem a pena, elas só se justificam à medida em que elas reflitam os interesses do cidadão. A ideia, um técnico isolado, a citação foi pensando nesse isolamento. Um técnico isolado sabe melhor o que eu quero para a minha vida do que eu. Eu tenho, em que medida, de que forma podemos fazer com que essa participação seja maior. Metas de universalização, por exemplo. Qual a participação que o cidadão tem? Ele prefere que tenha telefonia fixa a cada cidade de 100 habitantes, como é hoje, ou ele prefere ter telefonia móvel, ou ele prefere nenhum dos dois e pagar menos por isso. Porque é óbvio que no momento que você embute uma obrigação de expansão da infraestrutura, você, por outro lado, aumenta o custo do serviço. Posso até voltar nisso um pouco, mas eu acho que o problema ele é muito relacionado com o tema, na medida em que a gente está falando de do próprio processo pelo qual atua a agência reguladora. E se ela se justifica pelo contato com essa realidade prática, ela tem que dominar essa realidade. E acho que o PROCON e o índice de reclamações é um indício de que a regulação precisa ser reformulada. Esse insumo que vem da sociedade mostra que a forma como se estruturou a regulação de telecomunicações no país precisa ser reformulada. E a lógica da agência reguladora é poder fazer isso mais rapidamente do que o legislativo é capaz e do que o judiciário é capaz. Porque se a agência reguladora não funcionar, o judiciário será entupido. Se a agência reguladora funciona, você desafoga o resto do sistema. Se a agência reguladora fica imóvel diante de mudanças nas tecnologias e mudanças naquilo que acontece na sociedade, e eu acho essa a função
da agência reguladora, ela cria um elemento conjuntural na separação de poderes, ela lida com o dia a dia, porque o legislativo só é capaz de lidar com grandes questões, ele tem um processo lento, ele precisa promover grandes debates, a agência reguladora precisa ser ágil nessa resposta diuturna. Então, o problema talvez não seja só, é um problema de metodologia, simplesmente afirmar direitos sem se preocupar com a eficácia, mecanismos para trazer eficácia no dia a dia desses direitos. Então, vamos pensar, mecanismos de multa são difíceis de serem aplicados no Brasil. Não é melhor tentar estruturar outras formas? Eu dou um exemplo, né, que poderia ser adotado pela agência reguladora, pensando na pirâmide. Ao invés de você aplicar uma multa, obrigue as empresas de telecomunicações a divulgar um selo que indique a quantidade de reclamações que elas têm no PROCON. Será que isso não seria mais eficaz? Toda a propaganda institucional de qualquer empresa de telecomunicações diria, é uma empresa que trata bem ou trata mal o consumidor. E aí o mercado resolve, porque o mercado será informado. Você diminui a assimetria de informações. É um exemplo. E eu agradeço a participação de todos e reitero o convite a você, acadêmico. Traga o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Para participar é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. Fique agora com o quadro Perfil, que destaca um pouco da vida do jurista cearense Clóvis Bevilacqua, um homem que atuou como promotor público, legislador, historiador brasileiro e filósofo. Clóvis Bevilacqua nasceu em 1859, na cidade de Viçosa, Ceará. Foi promotor da comarca de Alcântara, no Maranhão, e professor da Faculdade de Direito em Recife. Em 1899, elaborou o anteprojeto do Código Civil. O texto de Bevilacqua passou por um longo processo de revisão na Câmara dos Deputados e no Senado, onde o relator era Rui Barbosa. O debate entre os dois juristas sobre o projeto foi acompanhado por toda a sociedade. O Código só foi promulgado 17 anos depois, com 1.027 emendas. Os pareceres jurídicos de Bevilacqua só eram cobrados de quem podia pagar. Pouco antes de morrer, indagado pela filha porque não parava de estudar, se já sabia tanto, ele respondeu: "É um engano, filha. Ainda não aprendi tudo." Obrigado e até o próximo programa. Vai gravar mais?